Olá, aventureiro! Hoje vamos seguir uma jornada pelas terras dos Reinos Esquecidos, onde a coragem encontra a vigilância e a proteção é o lema. Neste vídeo exploraremos o legado e a devoção a Helm, o deus dos guardiões. Desde tempos imemoriais, Helm desempenhou um papel central na proteção e na busca pela justiça, e sua influência é profundamente entrelaçada com a história e a cultura de Faerûn. Acompanhe-nos nesta exploração do legado e da importância desse divino guardião. Eu sou Hernandes e este é o Universo D20. Helm, o guardião divino de Faerûn, é reverenciado por guardas e paladinos como uma figura imparcial, protetora e executora. Seu papel durante o tempo das perturbações mudou a percepção do povo em relação a ele. Considerado um guardião vigilante, Helm personifica a vigilância, tanto para o bem quanto para o mal. Geralmente retratado como um homem alto que veste uma armadura completa, com o elmo encobrindo seu rosto. Como uma divindade antiga, Helm representa a responsabilidade pesada do Eterno Sentinela, executando suas tarefas sem queixas. Essas qualidades são amplamente admiradas pelo povo dos reinos, que o consideram um deus humilde e tranquilizador. Uma das particularidades de Helm é sua defesa das crianças, muitas vezes perdoando suas pequenas transgressões. Ele reside em uma torre imóvel que circunda as 4 montanhas da Casa da Tríade, um local celestial que simboliza a defesa do bem, brilhando com majestosos salões de mármore e palácios reluzentes. No passado, um evento marcante foi o Cataclismo do Amanhecer, causado por Lathander, que resultou no afogamento de Myrdain, a consorte de Helm, que sucumbiu em um abraço aquático dado por Amberle, a Rainha das Profundezas. Tal evento está vinculado à destruição de Jamdath por um tsunami, mas a relação de causa e efeito permanece obscura. Esse acontecimento abalou a relação de Helm com Lathander, levando o vigilante a olhar com desconfiança para o deus da aurora. Entretanto, Helm concentra sua oposição principalmente contra as divindades cujas conspirações ameaçam Faerûn e seu povo, especialmente Bane, Cyric, Mask e Shar. Ele discorda veementemente da violência desenfreada e da destruição negligente associadas às divindades Garagos, Malar e Talos. Torm, o deus dos paladinos, é o único que pode ser considerado um aliado inquestionável do vigilante, embora haja uma forte rivalidade ideológica entre o clero dos dois deuses. As próprias divindades mantêm uma relação muito próxima. Durante o tumultuado Tempo das Perturbações, em 1358 do Cômputo dos Vales, quando os deuses desceram para Toril, Lord Al confiou a Helm a crucial missão de impedir que outras divindades voltassem aos seus reinos divinos, a menos que devolvessem as tábuas do destino roubadas. Al concedeu a Helm todo o seu poder divino, confiando a ele a guarda da escada celestial dos planos. No auge do verão, a deusa Mystra, que havia espalhado uma parcela de seu poder nos reinos e o recuperou quando os deuses foram expulsos dos céus, tentou passar por Helm, sem as tábuas. Ele a deteve, e quando ela tentou forçar a passagem, ocorreu uma explosão catastrófica nos céus, sobre o castelo Kilgrave, ao norte de Arabel, resultando na morte de Mystra. Após a morte da deusa da magia, Helm derramou uma única lágrima que caiu em direção a Toril, mas parou antes de atingir o solo, pairando sobre a cratera de destruição abaixo. Essa lágrima se transformou em uma pedra preciosa magnífica, carregando consigo o tormento e a culpa que Helm sentia interiormente. Essa ação teve impactos significativos para Helm. Enquanto evitou que outras divindades terrestres repetissem o mesmo ato, fez com que tanto divindades quanto mortais passassem a considerá-lo com grande desprezo. Apesar disso, os seguidores de Helm permaneceram resilientes no sul. Após o fim do Tempo das Perturbações e a restauração dos outros deuses às suas existências anteriores, Helm já não estava mais encarregado de vigiá-los, o que levou ao declínio da adoração a ele. A reputação de seu clero piorou ainda mais quando os habitantes de Mástica e os sacerdotes de Helm tentavam subjugar se opuseram a eles durante a conquista da região. Em 1384,
durante o relacionamento entre Tyr e Tymora, o mal-entendido resultou na acusação de que Helm havia roubado o coração de Tymora, levando a um duelo entre Helm e Tyr. Tyr saiu vitorioso e suspeita-se que Ciric tenha participado dos eventos. A heresia do Deus Tríplice, uma crença mantida pelo Olho da Justiça, sugeria que Helm não foi destruído por Tyr, mas que suas essências divinas se fundiram. Após a segunda separação, Helm retornou aos reinos, se revelando ao seu escolhido, Cliff Kenrick, no ano de 1486, enquanto exploravam a Estilha de Sadrak. Embora a fé em Helm tenha enfrentado desafios sombrios durante o tempo em que ele esteve ausente ou integrado à essência de Tyr, a devoção a Helm nunca desapareceu verdadeiramente em Faerûn. Desde o seu retorno, a fé em Helm tem se fortalecido continuamente nos reinos. Antes do tempo das perturbações, os Reimitas eram altamente respeitados por sua dedicação e propósito, especialmente nas fronteiras do norte. Durante a crise divina e após, mantiveram um compromisso inabalável em defender aqueles que clamavam por ajuda. Vestem armaduras completas impecáveis, frequentemente encantadas, sempre brilhantes, e costumam usar capacetes adornados com plumas. Sua hierarquia é estritamente militar, com grupos específicos como a Ordem dos Paladinos, conhecidos como Olhos Vigilantes de Deus, originalmente liderada por um único pontífice, o Vigilante Supremo. No entanto, esse cargo permanece vago desde 992 do Cômputo dos Vales. O Conselho de Helm, que antes era composto por 4 arcanjos, supervisionava as atividades helmitas, até o final do século XV. Cada arcanjo dirigia o clero em uma das 4 vastas regiões de Faerûn, incluindo a Costa da Espada ao norte das Terras da Intriga e todas as terras a oeste do Mar Sem Rastro. Os reinos do norte, desde o Norte Selvagem no oeste, ao longo da costa norte do Mar das Estrelas Cadentes até Hashmin no leste. Os reinos do sudoeste, incluindo as Terras da Intriga, a Península de Shult, Turmish, Shondaf, até a Grande Fenda. Todas as terras a leste, incluindo os antigos impérios e grande parte do leste inacessível. Além disso, existe uma facção da Igreja de Helm, embora não seja oficial, conhecida como Olho da Justiça, que adora Helm junto com as divindades Tyr e Torm, tratando-as como uma divindade única. Essa crença foi chamada de Heresia do Deus Tríplice. Em 1384, Gedrin Shadowbane, um paladino, teve uma visão em que Helm era morto por Tyr, e suas essências se fundiam. Posteriormente, Gedrin teve outra visão, na qual Tyr seria morto pelo demônio Orgos, com sua essência se fundindo com a de Torm, criando o Deus Tríplice. Após o tempo das perturbações, o clero de Helm decidiu reconquistar o favor do povo de Faerûn, demonstrando um serviço excelente e leal com os protetores. A igreja patrocinou o treinamento de guardas e escoltas armadas em várias cidades, destacando suas virtudes e dignidade como os únicos guardiões dignos de contratação. Aqueles que violavam a proteção helmita, matando um dos seus fiéis, eram frequentemente listados para prestar serviço à igreja. O clero de Helm oferece refúgio a todos que buscam abrigo em suas igrejas fortificadas, incluindo perseguidos e acusados criminalmente. Aqueles que fogem das autoridades e se entregam ao clero de Helm têm a garantia de um julgamento justo. Uma cerimônia em homenagem a Helm ocorre a cada 4 anos, no Encontro dos Escudos, após o último dia de Lei das Chamas e o primeiro dia de Eleazes. A adoração a Helm é predominante em Faerûn, incluindo territórios como os reinos de Chessenta, Cormyr, a Costa do Dragão, as Fronteiras Prateadas, Tefir, Tai e as Terras Centrais Ocidentais. As terras de Helm em Cormyr receberam esse nome em homenagem ao deus Helm. Esse local marcado por magia caótica e zonas onde a magia não funciona, foi o local onde Helm derrotou o Avatar de Mystra durante o tempo das perturbações. Na verdade, as terras de Helm são consequência da Lágrima do Guardião, manifestação da tristeza de Helm pela morte da deusa da magia. Essa região perigosa é ironicamente chamada de o Legado de Helm. A adoração a Helm se estende para além de Faerûn, alcançando a nação de Peith, no continente de Mastic, e até outros mundos, fora da esfera de cristal de Toril. Os templos de Helm são estruturas impressionantes, destacando-se por sua arquitetura focada na defesa e proteção.
geralmente construídos em regiões perigosas de Faerûn ou próximas a ameaças malévolas, como o caso de Darkhold, próximo das Montanhas do Pôr do Sol. Eles abrigam quartéis, arsenais, áreas de treinamento e no centro de cada templo um altar com uma armadura de cota de malha completa e imaculada. Cada uma dessas armaduras foi usada por campeões de Helm ao longo da história e é reverenciada como relíquia sagrada. A segurança dos templos é altamente reforçada. Os guardiões helmitas permanecem sempre vigilantes para proteger seus santuários sagrados. Para auxiliar nessa tarefa, a igreja frequentemente conta com a ajuda dos espectadores, uma variação dos Beholders. Muitas grandes cidades nos reinos têm templos ou abadias dedicadas ao deus vigilante, incluindo a Catedral de Helm, situada ao norte da Costa da Espada. É um imponente templo-fortaleza, conhecida como o farol da fé na cidade. A fortaleza de Helm tem sido um santuário para os necessitados e magicamente afligidos da região, resistindo a eventos como abandono pelo clero, desastres naturais e até mesmo a guerra total ao longo do século XV. Shevangard é um conjunto de templos nas terras altas de Yud-Khazar, cidade da proteção. É um grande templo de Helm, que está localizado no distrito do Templo do Blefe dos Corvos, ocupando um quarteirão inteiro entre as localidades da Cavalgada de Villars, Avenida da Árvore Negra e Caminho do Corvo. É um marco no bairro Lado do Altar do distrito. Posto do Guardião é encontrado às margens do Lago do Vapor, na cidade costeira de Yep. Foi considerado por um paladino de Helm chamado Imingo Deiros no meio do século XIV. Grande parte do tempo e recursos do posto foram dedicados a monitorar as atividades de Beholders próximos a Yep, que atormentavam a cidade em seu passado. A torre de guarda do deus, erguido na cidade de Água Rubra durante a primeira metade do século XIV, tem um templo que serve como local de treinamento para acólitos da igreja de Helm. Fundado pelo renomado sacerdote helmita Karaf, exportador do elmo de Helm. Por volta do ano de 1313, atraiu centenas de seguidores ao longo de sua existência. Em 1347, o templo foi saqueado por sacerdotes aliados a Talos e Shar, resultando na morte de Karaf e sua esposa Tayana. O local é visitado por fiéis de Helm, alguns dos quais buscavam recuperar o elmo de Helm perdido, considerado uma relíquia lendária. Além do elmo de Helm, existem outras relíquias relacionadas ao deus vigilante. A Lágrima do Guardião surgiu quase acidentalmente durante o tempo das perturbações por Helm. As circunstâncias trágicas que cercaram sua criação e a quantidade maciça de poder liberado a tornaram uma relíquia desejada, mas caótica e instável, originada da profunda tristeza de Helm pela morte da deusa Mystra. Desconhecido por muitos, esse poder divino foi liberado durante o confronto no topo da escadaria celestial, resultando na criação da Lágrima do Guardião. Anos depois, o rei Azun IV enviou os Cavaleiros das Sombras para investigar o crescimento das terras de Helm. Essa expedição encontrou a grande pedra preciosa, chamada de Rocha de Fogo Azul, pela tribo de Gnolls que a adorava. Entretanto, o artefato foi roubado por um grupo de magos Drow, do culto de Malik, uma seita rebelde secretamente devotada a Talos. Esses elfos negros levaram a Lágrima do Guardião para sua fortaleza nas profundezas das colinas distantes, com planos de desestabilizar a magia e derrubar o conclave de Shamath. Esse ato cruel, utilizando uma relíquia com origem trágica para propósitos malignos, tornou-se uma dolorosa ironia para Helm, já mergulhado em culpa. Embora nenhuma tentativa de destruir a Lágrima tenha sido bem sucedida, sugestões incluíram esmagá-la com a manopla de Helm para que os fragmentos fossem absorvidos de volta por Mystra, ou deixá-la na esfera de aniquilação de Luciak. A parede, um escudo altamente poderoso e mais uma relíquia sagrada de Helm, é um dos mais proeminentes escudos de torre encantados dos reinos. Esse valioso artefato pertenceu ao lendário herói Carius de Luskan. Conforme as narrativas lendárias descrevem, Carius permaneceu inabalável diante de um exército invasor de orcs. Ele segurava seu escudo de torre na muralha norte da cidade, resistindo aos ataques dos invasores. Outras histórias épicas relatam corajosos heróis enfrentando dragões sob a proteção da poderosa parede. A última menção conhecida dessa relíquia data de 1373, quando foi vista sob posse do esquadrão Zentarim, acampado no pântano de Ir Aurorth, em Tar. O monóculo de Bactalus
é um artefato sagrado de Helm, composto por uma lente circular de cristal transparente, envolta por uma moldura de adamantina com 6 voltas. Presa nessa estrutura estão 6 fitas coloridas, permitindo ao usuário segurá-la com segurança sobre os olhos. Sua função primária é proporcionar ao usuário uma visão verdadeira constante e conferir imunidade a ataques visuais e a qualquer forma de hipnotismo, seja de natureza mágica ou psiônica. Bactalus Deshumer, um sacerdote devoto de Helm, vivia em Zazespur, no século de 1100. Na Casa dos Firmes, o templo de sua ordem, a guilda de ladrões dos dedos esqueléticos perpetrava roubos frequentes. Suspeitava-se que usavam invisibilidade mágica para passar despercebidos pelos guardiões do templo. Para combater essa ameaça, Bactalus embarcou na criação de um dispositivo mágico para detecção. Ao saber disso, Helm o advertiu severamente. O deus dos guardiões não aprovava a busca de Bactalus, sentindo que tal habilidade mágica não deveria substituir a vigilância. Preveniu Bactalus com sua busca vã levaria à morte de alguém dedicado a Helm, embora não tenha ordenado a parar. Apesar do aviso de Helm, Bactalus continuou seu trabalho, mas a culpa e o remorso o atormentavam a cada avanço em sua pesquisa. À medida que sua obsessão crescia, negligenciou seus deveres no templo e sua saúde declinou. Em seu leito de morte, em 1141, Bactalus proferiu as últimas orações para completar seu dispositivo, sem saber que isso aprisionaria seu espírito no monóculo. No ano seguinte, a Guilda dos Dedos Esqueléticos roubou novamente o templo, levando o monóculo junto com outros despojos. Circulou nos mercados negros de Afkatla e Ifmong, sendo oferecido a um preço muito abaixo de seu verdadeiro valor. Nenhum comprador se interessou, e o artefato acabou na sede dos Dedos Esqueléticos em Dentes Pequenos. Posteriormente, a fortaleza foi atacada pelo dragão azul Irikatragra, que expulsou os ladrões e incorporou o monóculo ao seu tesouro. Há 4 organizações principais dedicadas à adoração a Helm. Os Companheiros da Única Visão Verdadeira são uma ordem de clérigos e guerreiros helmitas, que operam separadamente dentro da estrutura da igreja principal. Reconhecidos por sua lealdade e tenacidade, são uma vanguarda capaz de realizar tarefas além do alcance de outros, mas seu passado suscitou controvérsias duradouras em Faerûn. Antes de 1360, eram conhecidos por sua obediência e habilidades militares. No entanto, sua reputação mudou quando a Igreja de Helm patrocinou as expedições em Mástica. Durante essas incursões, os companheiros foram responsáveis por incidentes violentos que resultaram no massacre de nativos. Envergonhados e arrependidos por suas ações, muitos deles buscaram redenção, realinhando sua devoção a Helm e seus princípios. Vários desses guerreiros qualificados se uniram aos compassivos Olhos Vigilantes de Deus. Os Vigilantes dos Caídos são uma ordem de clérigos e paladinos helmitas que atuam como curandeiros de campo em tempos de conflito, salvando vidas de soldados feridos no calor da batalha. São admirados por preservar vidas em situações onde a morte seria o destino certo, sem seu cuidado médico ou intervenção divina. Cada membro desse grupo possui conhecimento profundo sobre cura em campos de batalha, e são conjuradores experientes em combate, enfrentando inúmeros ataques enquanto cuidam dos feridos. Os Cavaleiros da Vigilância Eterna são uma ordem de guardiões dedicados e vinculados à Igreja de Helm, ativos desde 1369. Muitos templos de Helm os disponibilizam como mercenários, proporcionando uma fonte de renda à igreja. Os Olhos Vigilantes do Deus são uma ordem de paladinos de Helm, que confrontam o mal que ameaça vidas inocentes, tornando-se um escudo protetor. Altamente respeitados pelos habitantes de Faerûn, são vistos como modelos de bondade. Formada em meados do século XIV, a ordem cresceu substancialmente após o terrível massacre de nativos, ocorrido nas mãos dos Companheiros da Única Visão Verdadeira, em Mástica. Muitos desses companheiros, assombrados pela culpa, buscaram penitência, e a Igreja de Helm os incentivou a se juntarem aos Olhos Vigilantes. Além das já citadas como ordens militares em nome de Helm, muitas abadias ligadas ao Deus da Vigilância mantinham exércitos robustos e apoiavam vários grupos militares para salvaguardar sua congregação. Esses grupos incluíam os Campeões Vigilantes, que são uma ordem de cavaleiros de Helm provenientes de Tefir, composta por guerreiros, clérigos e paladinos. Eram altamente respeitados e populares por todo o reino. Bases fortificadas foram erguidas ao redor do reino,
como em Surville Ford, Velin e Saradush. Fundada em 1164, durante o reinado do rei Coron III, essa ordem heroicamente serviu o reino durante o interregno tefiriano, defendendo a população de bandidos e governantes corruptos. Os Observadores da Lua são um grupo de paladinos de Helm responsáveis por vigiar os territórios nas Fronteiras Prateadas. O Código de Helm é uma organização baseada no planeta Glyph, em meados do século XIV. Seus membros são devotos de Helm, vivendo fora de Toril. A maioria é composta por paladinos de outros deuses, seguindo os ideais do Código de Helm. Os seguidores de Helm e os paladinos recebem um feitiço mental especial ao se unirem a essa facção. A organização era inicialmente governada por sacerdotes de Helm, mas devido à influência de várias religiões, a hierarquia foi alterada. Os Sen de Helm são um exército ativo do Forte de Helm, no norte da Costa da Espada, durante meados do século XIV. Composto por cerca de 100 soldados, o grupo enfrentava demônios e diabos que infestavam a fortaleza do Portão do Inferno ao viajar para Sundabar durante os meses de primavera. Os Cavaleiros Vigilantes são uma organização militar vinculada a Helm que patrulhou as estradas da Costa da Espada e áreas próximas das terras centrais ocidentais durante meados do século XIII. Fundada por Garshon, um sacerdote de Helm que imaginou uma ordem de guardiões disciplinados, garantindo viagens seguras pelos reinos, estabelecidos após a famosa defesa de Iriabor. A ordem enfrentou desafios de bandidos locais, tribos goblins e orcs. Infelizmente foram derrotados na Batalha da Colina da Caveira e posteriormente na Batalha dos Escudos Estilhaçados. A Ordem foi finalmente vencida na Batalha do Rio Fantasma, resultando na morte de Garshon. Nos anos seguintes, esses conflitos foram chamados de Guerra de Garshon. A sede da Ordem, Harkstag, foi destruída uma década depois por dragões verdes que habitavam a Floresta dos Wyrms. Posteriormente, a Torre da Vigia do Vigilante foi assumida pelos Yuan-Ti de Najari. A Ordem da Manopla, uma das facções mais conhecidas de Forgotten Realms, tem uma conexão intrínseca com o deus Helm, por meio de sua herança histórica e papel na fé e no culto a Helm nos Reinos Esquecidos. Helm é reverenciado como o deus da guarda, proteção e vigilância por seus devotos dentro desta ordem, já que eles pregam ensinamentos que promovem a justiça, a defesa e a proteção daqueles que buscam refúgio em sua fé. A manopla é um símbolo icônico associado a Helm, representando sua autoridade e papel como protetor. A Ordem da Manopla, portanto, é uma instituição ou grupo de seguidores de Helm que adotam e promovem os princípios fundamentais do Deus dos Guardiões. Eles se dedicam à proteção dos indefesos, à defesa da justiça e à manutenção da vigilância em prol da segurança dos outros. Essa ordem, por meio de seus membros, busca personificar as virtudes associadas a Helm, aplicando-as em sua vida diária e nas ações que realizam para proteger e defender aqueles que estão sob sua guarda, ou que buscam ajuda. Essa ligação entre a Ordem da Manopla e Helm destaca a importância da devoção, dos ideais de proteção, da justiça e vigilância associadas à fé no Deus dos Guardiões, e como esses valores se refletem no trabalho e nas ações dos membros da Ordem. A Ordem do Companheiro de Elturel também possui uma relação mais estreita com o deus Helm. Em meados de 1300, Elturel era o lar de dois templos principais, a Corte do Escudo de Helm e o Lar da Grande Colheita. Graças ao patrocínio de Lord Delta, a Corte do Escudo de Helm, semelhante a uma fortaleza, era o templo mais influente da cidade e um dos templos mais fortes de Helm. O alto vigilante Beredwin Shondar governou com mão de ferro e foi agressivo na defesa da fé helmita. Por muitos anos, a fé em Helm foi amplamente respeitada em todos os reinos, particularmente no norte. No meio do século XIII, o proeminente clérigo helmita Garshon liderou a defesa de Iriabor contra um exército goblinoide. Após a batalha, o elmo de Helm emergiu de um pântano próximo, parecendo escolher Garshon como seu novo portador. Com uma antiga relíquia em sua posse, Garshon retornou à Torre da Vigilância do Vigilante, uma fortaleza solitária localizada em matagais próximos, que protegia a muito arruinada cidade de Harkstag. De sua fortaleza sentinela, Garshon contatou as famílias ricas e nobres de Águas Profundas, Iriabor e Scornbell, convidando-as para discutir a proteção das terras centrais do norte e da Costa da Espada. Esse encontro ficou conhecido como o Primeiro Conselho de Helm, que deu origem aos Cavaleiros Vigilantes.
Esses guardiões de elite protegeram a região por vários anos e contribuíram para o bem-estar das pequenas aldeias e vilarejos no sul de Baldur's Gate. Os Cavaleiros Helmitas desempenharam um papel crucial na manutenção da Ordem Tefir durante os anos do Interregno Tefiriano. Durante o tempo das perturbações em 1358, Helm foi o único deus autorizado por Al a manter seus poderes divinos. Ele foi incumbido de impedir que os avatares de outras divindades ascendessem a escada celestial para acessar outros planos do multiverso. Em certo ponto da crise, o deus dos guardiões foi obrigado a destruir o avatar da deusa Mystra. Assim sendo, após o tempo das perturbações, a reputação de Helm e seu clero foi grandemente afetada na maior parte de Faerûn. Seus seguidores diminuíram significativamente. Em áreas como o norte, eles foram abertamente perseguidos. Contudo, a fé em Helm nos reinos do sul de Faerûn não foi impactada da mesma forma. Alguns estudiosos acreditaram que essa forte concentração de seguidores permitiu que Helm mantivesse sua posição como uma divindade intermediária, apesar da inicial perda de adoradores em toda Faerûn. Em resposta, a igreja elaborou narrativas declarando que as supostas calúnias sobre a fé de Helm eram tramadas por várias religiões malignas, disseminadas pelas igrejas de Bane, Sirik e Shar, com o intuito de desestabilizar os reinos. Os membros do clero eram recompensados pela igreja por cada sacerdote ou sacerdotisa de alto escalão dessas religiões que eliminavam. Muitos se tornaram excessivamente fervorosos e até fanáticos na perseguição a essas religiões reconhecidamente egoístas. No ano de 1361, os devotos seguidores de Helm espalharam a notícia da suposta descoberta de uma nova terra a oeste das ilhas de Moonshine. No ano seguinte, a colônia de Nova Em foi estabelecida. Após 4 anos da crise do Avatar, a igreja Emniana de Helm, estranhamente incansável e destemida, profetizou um novo e abençoado capítulo para sua fé. Por volta de 1365, a vertente de águas profundas da igreja, junto às famílias nobres Adalbrand, Helmfest, Jardeth e Heaventree, financiaram uma expedição com 12 navios através do Mar Sem Rastro para a terra de Mástica. Mesmo sendo rejeitados no porto de Helm pelo governador da Nova Em, os colonos se estabeleceram na ilha de Mastapan, estabelecendo linhas comerciais com o povo nativo Kultakan. Eles fundaram a colônia de Nova Águas Profundas, seguido pelo segundo assentamento de Tritos Fort ao avançarem para o norte. Posteriormente, os Cavaleiros Helmitas, conhecidos como Companheiros da Única Visão Verdadeira, envolveram-se em conflitos e massacraram muitos nativos de Mástica. Essa ação foi duramente criticada em Faerûn, levando muitos cavaleiros a tentarem redimir-se, servindo na ordem altruísta os olhos vigilantes de Deus. Outros passaram a agir com mais cautela ao seguir os preceitos de Helm nos reinos. Cerca de 20 anos mais tarde, um mal-entendido trágico entre os deuses dos planos superiores resultou na destruição da igreja de Helm nos reinos. Durante o ano de 1384, uma situação delicada levou Tyr a acreditar erroneamente que Helm cortejava Tymora, o que levou ao confronto e à morte do deus dos guardiões por Tyr. Depois da morte de Helm, muitos de seus seguidores perderam a conexão com o seu deus. Muitos abandonaram seus votos, e os santuários locais foram deixados às moscas. Contudo, a fé em Helm não desapareceu completamente nos reinos. A Catedral de Helm, ainda incompleta quando seu deus padroeiro foi morto, permaneceu aberta no final dos séculos XIV e XV. Tornou-se um refúgio para aqueles afetados pela praga mágica. Um novo profeta, Rohini, emergiu para liderar a catedral no final da década de 1470, prevendo o retorno inevitável de Helm aos reinos. No entanto, Rohini era um diabo dos 9 infernos e foi eventualmente exposto. Enquanto estava na capela, o devoto Javen testemunhou um sinal do retorno de Helm. Um sagrado símbolo em forma de olho de Helm chorou lágrimas de ouro. Alguns fiéis se reuniram no forte de Helm para testemunhar o suposto milagre, enquanto outros permaneceram céticos em relação ao fenômeno. Helm finalmente reapareceu nos reinos durante os eventos que mudaram o mundo na Segunda Separação. Em 1486, o deus dos guardiões se manifestou diante de seu devoto mais leal, Cliff Kenrick, enquanto ele explorava o pináculo de Sadrak. Dentro de alguns anos, seu poder foi restaurado ao panteão de Faerûn. Helm, o deus dos guardiões, desempenha um papel significativo e crucial nos Reinos Esquecidos.
trazendo consigo a representação da vigilância, da proteção e da honestidade. Sua importância transcende a mera adoração de um deus, pois seu papel é essencial na garantia da segurança e no estabelecimento da ordem Faerûn. Como guardião e vigilante, Helm representa a constante proteção contra as ameaças e perigos que podem surgir de diversas formas. Seus seguidores, inspirados pelos princípios de seu Deus, defendem a justiça, protegem os fracos e buscam manter a paz. Seus ensinamentos e a devoção de seus seguidores não só ajudam a proteger cidades, vilarejos e reinos, mas também contribuem para o estabelecimento de um senso de segurança e confiança entre os habitantes de Faerûn. Mesmo em tempos difíceis, durante conflitos e crises, a influência de Helm é notável. Sua presença e o apoio de seus seguidores na defesa contra as forças malignas e na manutenção da ordem colaboram para a estabilidade dos reinos, demonstrando a relevância duradoura do Deus dos Guardiões. A devoção a Helm, sua busca pela justiça e pela proteção contínua não apenas influenciam os reinos esquecidos, mas também ecoam como um símbolo de esperança, vigilância e segurança para todo o mundo de Toril. Sua essência perdura através dos séculos, lembrando a todos a importância de manter a guarda e proteger aqueles que necessitam. Sua relevância perdura como um farol de proteção e justiça, moldando o mundo dos reinos esquecidos de maneiras que vão além do comum e trazendo consigo uma lembrança eterna da vigilância e da defesa. Gostou desse vídeo? Então dê um joinha para nos ajudar, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber mais conteúdo. Acesse também as nossas redes sociais e aprenda mais sobre a história, personagens, lugares e monstros de Forgotten Realms e Dungeons & Dragons. Obrigado por assistir esse vídeo e até a próxima!